Olá a todos, bem-vindos ao podcast Família e Amigos. Esta temporada, como já vos informei, estamos a disponibilizar um endereço de e-mail para que possas entrar em contato connosco e sugerir um amigo ou um familiar a vir a contar a sua história de vida, porque todos nós temos uma história. O e-mail é podcastfamiliaamigos@gmail.com. Se não conseguiste apontar, não te preocupes que vai passar em rodapé durante a nossa conversa de hoje. Vamos então começar. Eu sou o Luís Loio e no episódio de hoje tenho o prazer de conversar com uma ex-colega. Ao longo dos anos esteve em várias secções. Por onde passou, deixou boas recordações. Conheceu muitas pessoas, colecionou histórias únicas. Agora, já reformada, vem partilhar connosco um pouco da sua vida, as memórias do trabalho e também as experiências que a marcaram. Vai ser uma conversa cheia de recordações e momentos especiais. Vamos dar as boas-vindas à Rosa Martins. Bem-vinda, Rosa. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Olha, é uma honra e um prazer. Olha, obrigado eu. Até parece uma pessoa importante. Obrigado eu por teres aceito este convite e este desafio. Olha, Rosa, como é que tens passado estes primeiros meses ou anos? Já vai um ano para aí, não? Dois. Já dois, o tempo passa rápido. Foi em dezembro de 2023. Olha, como é que tens passado esta tua reforma então? Anda muito bem. Então é assim, sabes que nós, quando trabalhamos e fazemos aquilo que gostamos, há uma dedicação muito grande e nem sentimos o cansaço propriamente dito. Eu não estou a falar de cansaço físico, estou a falar daquele cansaço emocional, mas que nos movimenta. Ou seja, a gente levanta-se àquela hora, vai para andar aqueles quilómetros, faz aquelas horas, come, tal, faz mais horas, volta para casa. E isso tudo provoca cansaço, mas eu nunca senti. Eu só senti após me ter reformado. Que aquilo era curioso, cansaço. Senti que estava cansada emocionalmente. Que é uma coisa estranha, não é? Porque claro. A gente pode pensar, está cansada fisicamente, tinha que se levantar de madrugada às vezes, tinha que se deitar tarde, tinha que fazer quilómetros, mas não, era um cansaço emocional. Então, isto tudo para dizer o quê? Nos primeiros 2 meses eu não fiz nada. É assim é que é. Acabou. É férias. Eu não me posso levantar não posso comer depois das 8h30, portanto, devido ao problema que tive da gastrite, tenho que ter horas rígidas e certas para comer. E às 8h30 é o meu limite da manhã, porque senão começo a ficar enjoado, dá-me a cabeça e pronto. E então tenho que me levantar às 8h30 da manhã. Depois eu cheguei a levantar-me, a tomar um pequeno almoço e a voltar para a cama. Ei, que espetáculo. Não dormia. Mas estava a pensar, então se eu estivesse a trabalhar, esta hora já tinha feito tantas horas, ou não, ou estaria a preparar-me para ir à tarde. Claro. Olha, não vou fazer nada. E então, durante os primeiros 10 meses... Maravilha. Assim é. Quer dizer, eu fiz a cama, Sim, aquelas coisas que uma pessoa é obrigada a fazer. Agora o resto foi mesmo férias. E aí conseguiste recuperar mentalmente? Mentalmente. Não é bem o mental, é o espiritual. Também é o mental, sim, mas é mais o espiritual. Aquele cansaço que tu falavas, aquele cansaço anímico, estás a ver? Aquele cansaço de ter que fazer as coisas porque tem que fazer. Estás a ver? É um cansaço que não se nota. A gente tem que fazer e vai e acabou, claro. E pronto. E eu sempre fui muito de ter que ter objetivos para fazer as coisas. Se não tiver um objetivo, eu não faço mesmo. Acabou. Ok, mas agora andas a fazer alguma coisa agora, depois desse tempo, depois escrevi uma lista que ainda tenho, ainda não acabou, numa agendazita, do que teria para fazer. E a primeira coisa foi arrumar a garagem. É um caos. Claro. Quando a gente decide ir arrumar as velharias que tem, bem, é um caos. Fui para a garagem, era só caixotes de coisas que eu já tinha comprado há 20 anos, estavam na garagem, tive que os deitar fora caixotes, que guardava, não fazia as coisas variadas. Aquilo, olha, isto vai ser necessário. Alguns a variar, eu deitei fora, mas os caixotes ainda lá estavam, pronto. Coisas velhas, coisas que eu tinha lá que nem sabia que ainda tinha, e fui encontrar muitas coisas que eram da Macro, porque entretanto enquanto trabalhei na Macro, mudei de casa. E houve coisas que se empacotam, metem-se dentro de um caixote, anda para a garagem e fica.
E quando eu cheguei lá e fui ver o que era, muitas coisas que eu tinha lá da Macro, que não me lembrava sequer, e foram agradáveis de Foram encontrar. boas memórias, então. Foram boas memórias, algumas, Ah, não, quase todas. quase todas. Ok. Todas. Olha, agora vamos aqui. Onde é que tu nasceste? Nasci cá em Coimbra, na Sé Nova, na freguesia da Sé Nova, Neste Coimbra. que era, naquela altura, em 1955, foi quando eu saí, tenho 70 anos neste momento, era nasci perto do Trovador. Ah, sim. Era naquele cantinho, havia ali uma maternidade, diz a minha mãe, que eu não me lembro. Claro, claro. Pronto, foi ali que eu nasci. Olha, e na infância, como é que era o ambiente na tua infância? Ora, na minha infância, O teu pai fazia, o teu pai fazia? Pronto, a minha mãe era cozinheira já naquela altura. Aham. E eu estava lembro-me, a partir dos 4 anos já tenho ideia da minha vida. Até aos 4 anos não me lembro muito bem, mas a partir dos 4 anos tenho já uma ideia. E eu tenho uma irmã que é filha só do meu pai, portanto a minha mãe é um casamento de segunda vez do meu pai. E a minha avó tomava conta dela e depois tomava conta de mim também, até aos 7 anos, que foi quando eu entrei para a escola. Naquela altura, entrava-se para a escola com 7 anos. Andei ali assim na escola de Santa Cruz. Onde é que é isso? Onde é que andaste na escola? Santa Cruz? Santa Cruz, sabes onde é? É, Ao cimo da manutenção militar, que vai para a Conchada, sim. na esquina. Na É esquina. na outra esquina. Ao lado da manutenção. Agora, salvo erro, é um... Agora é a escola. creche, Não, é a escola. Ah, a escola ainda mesmo. é a escola de Santa Cruz. Era ali, na escola de Santa sim, Cruz. sim. E minha mãe, entretanto, nessa altura, trabalhava na Conchada. E eu, com 7 anos, mais outros colegas, miúdos, pequeninos, naquela altura era possível fazer isso, hoje já não seria. Íamos a pé pela rua de Saragossa acima, para casa. Pronto. Quer dizer, nos primeiros meses, salvo erro, 2 meses, iam-me buscar, mas depois eu aprendi o caminho sozinha e sem medo, e já íamos a pé sozinhas. Pronto. A minha professora, a dona Elsa, Ainda tens a memória de alguns era professores? grande, tenho essa, foi a única, da primeira à quarta classe foi a única. Mesmo, não é? Era uma pessoa alta, grande, bem, eu também era pequenita, se calhar achava ainda imensamente grande, e muito rígida, mas deu-nos umas bases excelentes. Eu muitas vezes, ainda agora, equipar a minha quarta classe e os meus exames, porque na altura a gente tinha que fazer os exames da quarta classe, admissão à escola secundária, à escola Brutero, fiz os 2. E ao liceu, fiz os 3 exames. E eu comparo essa minha quarta classe, nesses termos, a minha e a dos outros da mesma época, hoje é um 5º ano. É um 5º, não, um 9º. Sim, Que era 5º ano na nossa altura. Sim. Que as bases eram a nível de geografia, de ciências, matemática até. Quem é que hoje sabe uma tabuada, como nós sabemos? Olha, como nós sabíamos. Hoje vai-se à calculadora ou ao telemóvel. Não é? E não fazem esse exercício. Mas olha, tenho... falaste da tua mãe e do teu pai. O meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos. 8 anos. Okay. Morreu de tuberculose, eu conheci-o, mas como te digo, só a partir dos meus 4 anos é que eu tenho memórias mesmo. E nesses 4 anos até aos meus 8, ele esteve quase sempre internado no Caramulo. E morreu no dia 4 de janeiro, cá, porque veio passar as férias de Natal. E teve uma hemoptise na altura, cá nas férias, foi para o... Ele estava na altura nos Covões. Salvo que foi para os Covões, olha, já não tenho a certeza. E morreu, pronto. Claro. E então fui só eu e a minha mãe. Sempre em Santa Cruz? Onde sempre na escola até à quarta classe. Onde sempre a viver? Eu vivia na Baixa. Na Baixa, sempre na Baixa? Baixinha. Sempre vivi na Baixa até ter 30, 40 anos, talvez. Epá, isso na Baixa aonde? Eu vivia na altura no Largo da Freiria. O Largo da Freiria era, sabes onde é que é o Largo do Salão Brasil? Sim. Pronto. Tu estás no Salão Brasil e queres vir para a Praça de Comércio.
Sim, vejo pela Rua dos Sapateiros Sim. e logo à esquerda há um larguito. pequenina, sim. Um largo onde havia uma padaria ao fundo, não sei se ainda há, que já há muitos anos que lá não Sim, vou. sim, sim. Era aí, morava aí num sim. prédio. Agora é um restaurante, penso. Depois mudámos para a Rua das Azeiteiras, que é na Praça Tu Velha. és mesmo coimbrinha, tu és mesmo... Mesmo Coimbrinha, sim, Coimbrinha, senhora. pura, da baixinha, pronto. Da Baixa. Mas agora não morava lá, nem que me pagasse. Pois, agora aquilo está um bocadinho mal, não é? Infelizmente. Olha, e que valores é que os teus pais te passaram? Pronto, é como te digo, o meu pai era brasileiro. Era filho de portugueses, mas nasceu no Brasil. Tens uma costela Aliás, brasileira. a minha mãe eu tratou por tu, tratava, porque ela já faleceu, infelizmente. Tratava por tu e falava-lhe como estou a falar contigo, e ao meu pai, eu chamava-lhe papai, e falava como ele falava comigo. Ah, que engraçado. Com aquele sotaquezinho, Sotaque estás a bem. ver? Pronto. Sim. Ele veio para cá, já era adulto, quando veio para cá, porque ele veio fazer depois a tropa, fez nos Açores, já era adulto, mas manteve sempre aquele o papai, a mamãe, que era assim que ele chamava a minha avó. Claro. E então eu fui atrás daquelas palavras e era assim que eu falava com ele. Os valores que ele me passou eram, o pouco tempo que eu estive com ele, era, como é que eu ia dizer, era cheio, estás a ver? Era preenchido. Talvez pela ausência, ele nunca me bateu, nunca me ralhou, nunca me levantou a voz. Também não tinha tempo para isso, porque eu quando estava com ele, acho que nem tinha tempo para fazer maldades. Pois, estavas mais para brincadeira. E sempre foi muito carinhoso, muito, e o que ele me transmitiu foi, sei lá, talvez... eu não digo paciência, porque... nem tolerância, porque respeito. na maneira como ele estava mal, isso são palavras, mas talvez resiliência. Na altura não sabia o que era, Claro, não fazia claro, a mínima claro. ideia, isto é fazendo uma retrospectiva. E muita, muita companhia. Portanto, ele era do Sporting. Pois. Era boa pessoa. Era boa não? pessoa, era boa pessoa. E então ele jogava bilhar quando estava cá e quando tinha ainda alguma saúde, antes de estar muito mal, jogava bilhar no Sport. No Sport Unibricense, ou coisa parecida, sim, era assim que ali, se chamava. era. Por isso é que eu conheço bem o Salão Brasil antes de ser o que é hoje. Pronto. Porque ele ia lá jogar também. E levava-me sempre que estava cá de férias, que vinha do Caramulo, antes de ir para lá, sempre que estava cá, ia, era para o Terreiro da Erva na altura, que também lá tinha um salão, e que não era o que é hoje. Pronto. Pronto, exatamente. Olha, e diz-me, e conta-me lá uma coisa. Escola Santa Cruz, e depois passas para... Depois passei para o liceu, fiz o exame de admissão à Escola Brutério e ao liceu, e a minha mãe mandou-me escolher, eu escolhi o liceu, não sei porquê, mas escolhi. Faço ideia. Talvez eu tive 20 em qualquer um dos exames. Acompanhamento, Portanto, mas podia para que escolher. liceu é que foste? Para a Dona Maria. Dona Maria? Eu morava na Baixa, como te disse, Pois, já na, para lá. na Praça 8 de Maio, na Praça da Velha, na esquina, portanto a entrada é lá pela Rua das Azeiteiras, mas a casa dava para a Praça Velha. Dava a idade que ainda lá está. E fui para a Dona Maria. Também não sei se fui eu que escolhi, se tinha que ser Ok, não eu faço ia para ideia. perguntar se foste atrás das Não, mas tuas acho que era amigas, o dos único alunos, feminino. mas eu acho que ali era o Porque único na altura. antigamente era o Dom e era a João escola- III, que é o José era. Falcão, que era masculino, e aquele era Aquele era feminino. Dona Maria, sim, Entretanto, sim. 2 anos depois, foi inaugurado o Dom Duarte. O Liceu Dom Duarte, que é ao pé da Quinta das Lágrimas. Sim, sim, Então sim. fui para lá, porque fazia parte da abrangência da minha zona de Da residência. residência, sim. Pronto. Andei 2 anos no Dona Maria, depois fui para o Dom Duarte até ao 5º ano. Que era o atual. Olha, e como é que nono. era? Como é que foste nessa adolescência? Tímida, rebelde? Pá, não sei, não sei. Eu vou-te contar só uma cena para tu veres que é isso que eu tenho presente na memória. Eu tinha amigas, colegas, e havia uma que era muito chegada a mim, que era a Ana de Fátima. Portanto, o meu nome, como começava por R, eu era sempre lá para trás. para trás, 32, pois. 33, 31, Eu começava lá para por trás. lá, era sempre O à frente. A, que era a minha melhor amiga no liceu, da minha turma, foi da minha turma durante os 5 anos,
chamava-se Ana de Fátima, portanto era cá para a frente. E a minha mãe e eu, ela convidou-me, uma vez deu uma festa de aniversário, e convidou-me para ir à festa, e a minha mãe peremptoriamente disse que não. Eu já tinha para aí, na altura, 9 anos, ora, não, 10, portanto eu fiz os exames com 10, porque eu como faço anos em julho, estava sempre a acabar as aulas, As aulas e a fazer fazias anos, pois. 10, ganhei um relógio de pulso, na altura, como prenda de ter feito os exames. Anos, prenda de anos. Não, foi só dos exames. A prenda de anos foi outra coisa. Ok, mas, ok. que eu já nem me lembro o que era, mas, Pois, mas foi. Marcou essa. Ainda o tenho. E então eu pedi para ir, e a minha mãe disse que não, porquê? Porque era em Soura, em casa dos avós dela. E a minha mãe disse que não, categoricamente é não. E eu chorei, se calhar, sei lá, não faço ideia. A minha avó... Revoltada, como sempre, não é? Mas ela, eu não sei se era revoltada, se calhar, não sei. Sim, o choro, não me lembro nessa altura, para a gente levar que um tinha. não, a gente fica sempre Pois, um bocado claro, revoltado, não é? se calhar. Não me lembro exatamente dos passa por aí sentimentos, se me apeteceu fazer isto ou aquilo, ou se fiquei assim, não me lembro. Sei que a minha avó, que era uma querida, lá lhe deu a volta, só que teve que ir comigo. Eu fui aos anos, mas tive que ir a avó. Tive que levar a minha avó, portanto era assim, não tenho ideia de ser... Rebelde, nem... Rebelde, depende de como a gente encara a rebelião, sei lá, o que é que tu chamas de rebelde? O que é que eu a rebelde é aquela rebelde? criança que não cumpria na escola as coisas, não, respondia... Nunca me vinguei, digamos assim, entre aspas, nunca me vinguei em partir coisas ou deixar de estudar, porque eu deixava porque me apetecia, não era por este motivo ou por aquele, eu nunca gostei muito de estudar. Pois. Sempre fui uma pessoa mais de ouvir. Quem nunca? Ouvia e aprendia. O que aprendia, o que não aprendia, e nessa altura, tu tinhas algum sonho, algum plano de vida? Nessa altura, estamos a falar aí já nos teus 15, 16, sim, não 10, não, mas 15, 16. Que é o atual... Quinto ano, sétimo, oitavo, por aí. 4 e 5, 9. 4, sim, é isso. O atual nono, pronto. Fiz o 5º ano no Dom Duarte, tinha já 16 anos e disse que não queria estudar. Porque entretanto havia, todos os anos as festas da Rainha Santa, não é? Sim. E na altura eu gostei, tinha 16 anos a primeira vez quando fui trabalhar, que foi nas férias de Natal, nas férias da Páscoa e depois nas férias grandes, que era para um panfleto. Eu conheci um senhor que tinha uma agência de publicidade. Publicidade? E então, a mim e mais 2 colegas minhas, que eram minhas vizinhas também, ele propôs-nos ir angariar os anúncios para esses panfletos que distribuíam na altura das festas, que era um livrinho assim grosso, mas pequenino, que era onde tinha o programa das festas e tal. Depois tinha publicidade. Eu lembro-me que vinha lá o Nacional já naquela altura, Belato. Pois. Enfim. E então eu gostei imenso, mas muito de receber dinheiro. A sério, não, acho que foi. Então, quando fiz o 9º ano, pensei que já era crescida e grande e quis ir trabalhar e disse à minha mãe que não ia estudar. Foi uma guerra muito grande, ela queria que eu fosse e eu não queria ir e eu fui, mas voltei para a Dona Maria, já para o 6º. E, não, minto, para o 5º ainda, porque eu quando fiz o 5º ano no Dom Duarte, chumbei a matemática e era nuclear. Pois. Ou seja, passei a ciências, passei à secção de letras com média de 19 e chumbei à secção de ciências por causa da matemática com média de 8 e acabou. Portanto, tinha que repetir e não quis ir para o Dom Duarte. Tinha lá os meus colegas, talvez, sei lá, estivesse com vergonha ou não sei, não quis ir. Fui para a Dona Maria repetir a secção, muito bem, fui, tal coisa, não. E andei lá mais 2 anos, acabei por fazer o 6º e o 7º. O 5º, a secção de ciências, o 6º e o 7º ano, na altura que era hoje o 11º
primeiro. Tu tiveste nessa altura algum professor que te tenha influenciado, alguma coisa Pois, que, olha, o professor, nessa vais- altura, no Dom Duarte, o professor de matemática, que me fez detestar. Nos 2 primeiros anos eu até fui uma aluna boa à matemática e depois fez-me detestar matemática. Porque o doutor, eu não queria falar em nomes, mas ele também já cá não está e os filhos também não me vão podes ver. falar, não há problema. O doutor Gil, que era assim que ele se chamava, era um excelente professor, sabia muito, mas saber explicar, mas eu também tenho que lhe dar o benefício da dúvida, porque eu sou, no fundo, sou como ele. Digo uma vez, se for preciso ainda digo a segunda, mas se na terceira, ui Jesus, já me aborrece. Então ele explicar, estás a ver, e eu, quando não se entendia uma coisa, as minhas colegas todas, na altura lá, quase tudo tinha explicadores por trás, ou os pais eram professores E e pronto. tu, não. Eu não. Eu ainda tive, mas já não fui a tempo, estás a ver, porque ele foi meu professor no 3º, 4º e 5º ano. E, portanto, foram 3 anos seguidos que eu depois E conseguiste já acabar... deve ter acontecido, tu perderes o interesse numa coisa e nunca mais o retomas. Não sei se já te aconteceu. Sim, já, Pronto. isso E é... foi isso que me aconteceu. Eu perdi o interesse na matemática, perdi o fio à meada, E entendes? depois já não consegues... E depois já não consegui. Quando voltamos, já voltamos com outra ambição ou outro desejo. outro. E depois a gente já não consegue. Já não consegui retomar, já não consegui. Então foi por isso é que eu chumbei. E esse foi o professor que me marcou pela negativa. Pela positiva, foi a primeira professora da primária, sem dúvida nenhuma, e foi um outro professor, que era o professor de História, que eu nem gostava de História, que era o Dr. Delgado, e era tão magrinho, mas tão magrinho, que eu estava a olhar para ele e pensava muita vez, nunca o nome foi tão bem aplicado a uma pessoa. Era magrinho, que era muito, esse explicava lindamente. E eu costumava dizer, epá, mas eu não tenho interesse nenhum na história, eu quero lá saber da vida das pessoas, aquelas coisas que Adolescência. dizem. Não, até hoje dizem, o meu filho, mas para que é que eu vou estudar? Porque é que eu qual é o estudo? interesse? Não é porque é que eu vou estudar, porque é que eu estudo matemática, porque é que eu estudo Sei, biologia, eu não vou porque é querer isso, pois, exato. há algumas matérias que eles dizem Pois. que não vale a pena porque Pois, no futuro a gente não não vai vai aplicar. aplicar, pois, Mas não é exatamente. bem assim, a gente também não sabe para onde A é que história vamos. faz parte da cultura geral. Pronto, Exatamente, mas a gente não- também não sabe para onde é que vamos. Eles estão a claro. orientar, vamos aprender um pouco de cada. E depois tu é que vais Pois, orientar se exato. vais para aqui ou Pois. vais para ali, não é? Como é óbvio. não E é? tem que ser assim, mas na altura... Pois, na altura a gente, pronto. adolescentes, olha, depois acabas, vais estudar, continuas a Acabei, estudar. entretanto fiz 18 anos e tu e já decides. podia decidir se queria ir ou não, que a minha mãe já me Exatamente, podia até que obrigar. enfim chega aos 8 E anos. então, nas costas dela, eu inscrevi-me, penso tanta vez nisso, inscrevi-me numa empresa para ir trabalhar e fui. Entrei para lá no dia 1 de Abril, dia das Então, mentiras. foi esse o teu primeiro trabalho, o teu contacto com o trabalho foi esse? O trabalho com o Ah, horário. sem e contar com- que aquela sim, coisinha, Sim, sem sim. ser aquele trabalho Aquele que tinha trabalho feito que na fizeste, publicidade, que tinha este o sido teu um trabalho verdadeiro- esporádico. Sim. Né? Aquele trabalho de todos os dias, àquela hora, naquele sítio, foi o primeiro, que foi na Agfa. Na altura chamava-se Agfa Sveert, que mais tarde se veio chamar Refleta, que era uma empresa alemã que fabricava máquinas fotográficas, projetores, estás a ver? E então eu fui fazer um trabalho com 18 anos, que eu gostava muito, que era o controle de peças. Foi o meu primeiro emprego. Então era numa secretária, eu tinha um mapa, parecia um mapa com, Mapa mundo. um mapa com números e com os esquemas das peças que tinham que ser medidos. Nós tínhamos uma amostragem de 100 peças, por exemplo, a estampagem, que era, e o fabrico, e a estampagem, não era só a estampagem, também era a metalomecânica, isso. Fabricava e depois mandava-nos para ali, para aquele controle de peças, que era eu e outra pessoa, mandava para ali para o controle de peças uma amostragem de 100 peças para a gente controlar, medir com microns em microns. Claro. Portanto, havia aqueles aparelhos, paquímetros, essas coisas todas, aqueles aparelhos para medir as peças,
estava bem, ia para a direita, estava mal, ia para a esquerda. Foi por isso que eu aprendi a usar o relógio à direita, porque tínhamos X tempo Para fazer as para peças. fazer aquilo. Então, para eu estar a trabalhar e a olhar, aprender, nunca mais deixei de Que engraçado, de olha, usar nunca tinha reparado. o relógio na mão direita. E então eu fui lá, estive lá no controle de peças e gostava imenso do trabalho. Bem, eu gostava imenso, imenso. Era um trabalho, se fosse hoje eu dizia que era chato e monótono, e era, porque era sempre Sempre a aquilo, mesma coisa. mas adorei aquele trabalho. Era novidade? E eram o teu- alemães. Era Eu novidade? penso muitas vezes. É porque ser novidade? Sim, por ser novidade e por estavas a ser fazer- aliciante, estás a ver? Sei lá, Tu é que acho que decidias, com aquela os peça meus não parece... 18 anos, porque eu era uma criança, eu poder chegar, pegar assim num recipiente com 50 peças e dizer isto está 50% de erro, é para Deitar corrigir, fora, ok. chegaram aos homens, ao homem, Claro, chefe da yeah. secção respectiva, Claro. que eram homens, A maior parte, não é? chefe da secção respectiva, e dizer isto tem, mesmo que tivesse 20% já não era aceitável. Aham. Isto tem 20%, ou 50%, ou 70%, ou 35%, não interessa, de peças deficientes. Portanto, é para anular, deitar fora, corrigir e fazer de novo. Acho que isso, inconscientemente, mas acho que se calhar Adoraste. dava algum poder, Dava não é? um gozo Ainda por cima enorme. mandar num homem. Claro. Olha, e depois, tiveste aí quanto tempo? Tiveste muito Pois, tempo? nem tudo foram E, rosas, como porque é óbvio. eu conheci o meu ex-marido aí, que era chefe da secção de estampagem, também, de peças de injeção plástica, porque havia a injeção de metal e a injeção plástica. Ele era chefe da injeção de plásticos e depois passou para chefe da injeção de metal. E era um dos tais a que eu tinha que dizer, não está bem, muda. está mal. Mas conheci-me e envolvi-me com ele, e isto portanto, eu entrei em 75. No ano em 74, Em no ano de 74. 25 É isso que eu ia de abril. perguntar, onde é que estavas no 25 de Abril? Pois estava, olha, no Pois 25 de Abril já estava a trabalhar na Estavas a ArcelorMittal, trabalhar. tinha entrado no dia 1. Foi incrível, porque fecharam a fábrica na altura, foi lá alguém, E a fábrica era onde? Situada? era na Pedrulha, depois passou para Taveiro, era na Pedrulha nas instalações, Portanto, tu vinhas da Baixa para a Pedrulha. a Pedrulha. tinha autocarro. Sim, claro, Era, claro. pronto. claro. E era direto, vinha da Baixa para a Pedrulha, depois ele tinha carro, depois passou a trazer-me, a levar-me, essas coisas. Depois Depois saiu, pronto, e depois sucedeu. Depois aconteceu. não é? aconteceu. Pronto, e entretanto eu entrei no dia 1, houve 25 de Abril, e salvo erro em maio, eu devo-me ter constipado forte e feio, e um dia estava lá e tossia, e a certa altura a tosse saiu ensanguentada. E eles despediram-me, É sério. porque pensavam que eu tinha Que tuberculose. E eu estavas também fiquei doente. aflita. Porque quando o meu Pois, pai faleceu, eu e a minha mãe tínhamos que ir primeiro todos os meses ao BCG, todos, dos primeiros 5 anos, depois íamos de 2 em 2 meses, depois de 6 em 6, estás a ver, e andámos no BCG muitos anos, até aos meus talvez 15 Sim, nessa anos. altura também andava miúdos no controle dessa situação, que as minhas irmãs também passaram por isso. Pronto, e nós íamos A minha lá era mais todos os velha. meses, ia fazer as análises e aquela coisa, para ver se havia alguma coisa. Graças a Deus nunca tive, nem a minha mãe, nunca apanhámos a tuberculose. E a minha mãe dormia com ele quando ele vinha de Pois. férias e quando nós íamos visitá-lo ao Claro, Caramulo. claro. Porque chegámos a ir visitá-lo ao Caramulo no Natal, quando estávamos de frio e não era contraproducente ser ele a sair. Às vezes, quando Sim, estava pior, tu íamos estava- lá nós, mas principalmente nas férias grandes, eu adorava aquilo. Caramulo é lindo de morrer. No verão, então, é maravilhoso. Maravilhoso, Pronto. é lindíssimo. Eu gostava muito. Entretanto, eles despediram-me, mas entretanto, como já tinha havido o 25 de Abril, havia lá uma comissão de trabalhadores, que eu nem sabia o que isso era, que nunca me meti em política. Mas eles sabiam e foram buscar e eles foram obrigados a reintegrar-me, porque eu levei então tal, Aquelas coisitas os todas. documentos, os BCG, dizer que não era nada, era só uma constipação, papel, e foi reintegrado. Então, passado talvez 2 meses, 1 mês, comecei a sair com o meu ex-marido, foi lá que eu conheci, fiquei grávida, casámos em janeiro do ano seguinte, meu filho nasceu em 75,
Foi tudo acelerado. Tudo ali. Tudo Estavas seguido. com Eu não tinha 18, tempo de 19, pensar. 18, 19, foi tudo... 18? 18? Ainda Meu filho, 18? quando nasceu, eu tinha Tinha 19. Pois, Ele nasceu exato, em junho, tu tá- eu fiz quando- 20 em julho. Pronto, ainda tinha 19. Foi tudo seguidinho, eu não tive tempo de pensar. Pois, Era tudo quando seguido. isso acontece... Fiz as asneiras todas. O que eu tinha a fazer, Fizeste. fiz as asneiras todas seguidas naquela altura. E ainda hoje pago por isso, mas pronto. Não interessa, mas olha uma coisa, tu casaste e quanto tempo é que estiveste casada? Estive casada, casei-me em 1975, em janeiro. Meu filho depois nasceu em junho, a seguir. Muito prematuro, sabes? Sim. Foi? Não, Ah. eu já era grávida depois. Tu E então, depois Sim, eu sei, parei-me em eu percebi. 1980, no dia 1 de junho, no dia da criança. Houve uma grande discussão, pronto, ele foi violento, mais uma vez, e nesse dia eu separei-me mesmo de vez, de facto, saí, porque no meu filho nós morávamos em casa da minha mãe. 1980 E 80. e 80? Ah, 80. Tive 5 anos Quer dizer, casada. não era a tua vida então não foi fácil, então, o casamento? Nesse período não foi nada fácil, não. Era violento? Nada, ele era Era muito violento, era uma pessoa violenta, uma pessoa... Mas violência porquê? É para compreender... Violência física. Ciúmes... Talvez, não sei... Ou chegava a casa com Nós trabalhamos os dois, juntos. Eu não sei de onde é que viriam os ciúmes. Ah, pois, eu não ia com estavas ele, lá, ia com pois. ele, dormia com ele. Pois. Ele não saía de casa, eu também não. Para eu sair de casa, ele saía também. Tinha que sair Pois. ele para eu ir atrás, porque senão não saía. Acabou, pronto. Portanto... Mas ok, pronto, é ok. era assim, mas talvez antecedentes familiares por pai dele também não era assim uma pessoa fácil. Foi uma vida então muito dificuldade. Na altura foi muito, mas eu com 19 anos, e depois o mal, porque a minha mãe sabia, tá, eu vivia com ela, nós vivíamos com ela sabia, também sofreu na pele, não é? Claro. Nunca disse a ninguém na minha família. Quando no dia 1 de junho de 1980 decidi sair e ir com o meu filho para a casa da minha irmã, que foi lá que eu me fui refugiar, Já e chega. disse, toda a gente foi apanhado de surpresa. Pois. O quê? Não é possível. E aquilo já durava há 6 anos. É normal, Porque basicamente ainda antes isso. de eu casar, porque quando eu fiquei grávida, a minha mãe disse-me na altura, chegou-me a dizer, se tu não quiseres casar, não casas. E tu também não sabia. é preciso. Eu também sabia. Minha mãe via, estava lá, Pois, era em casa dela. claro. É em casa da minha mãe. Se não quiseres, Não, a eu gente estou a cria a dizer- criança, mas pois. pronto, a vergonha, sabes que não é a mesma coisa que A hoje. comunidade, na altura... Não é a mesma coisa que hoje, não Pois. é? E depois eu era uma garota, com 18 anos, eu fiquei grávida, tinha 19 já, certo? Então, a tua juventude não foi assim muito A minha juventude, liberta não de tive, festa, digamos, de não, convívios, não que tive. nessa altura havia aqueles bailes, Isso foi não foste, depois, não foste posterior, assim muito entretanto, presa, eu- digamos assim. Não, é como te digo, para eu ir a uma festa antes de casar, antes de estar com ele, a minha avó tinha aqui comigo, foi dessa vez Pois. e eu não ia, pronto, Ok, não, sim. ponto final. Tinha tido um namorado, mas a minha mãe soube, por acaso soube, mas o namorado vinha à minha casa só quando ela estava, ou íamos à casa dele, ela ia também, nunca estive sozinha com ele, Pois. em lado nenhum. Mesmo andando no liceu, que ela às vezes fosse ter comigo, ele já trabalhava na altura, porque era mais velho, 2 ou 3 anos. E, portanto, eu não tive essa juventude que as pessoas, que os jovens têm que ter, de fazer, às vezes até de cometer asneiras. Eu fiz o pior, cometi asneiras, sim, mas cometi as asneiras... sei lá, condicionado, eu quando fui, com 18 anos fui trabalhar e comecei a receber o meu primeiro ordenado, que era pouco, já nem me lembro quanto era, nem os escudos, paguei alguns 15 escudos, ou 20 escudos, ou Sim, 30 na escudos, altura, sei lá, não sei, não faço era ideia. o que era na altura? Não faço ideia, acho que eram 75 escudos, acho eu, não me lembro. Já era dinheiro? Por quinzena, eles pagavam de 15 em 15 dias. Achei que já era se calhar adulta, que sabia Responsável, tudo, sabia, o mundo era meu, a vida era tudo, minha, yeah. era ui, Jesus, e então toca a fazer Mas agora as também é a mesma coisa.
Isto os jovens agora também começam a trabalhar assim também é a mesma coisa. Depois agora começam mais cedo e agora há mais informação, estás a entender? Sim, aí ganham em pontos. Sim. Pronto. Porque a informação é muito Formação importante. e informação. Às vezes há informações a mais que ele Sim, também... pois, exato. Agora também errava. Pronto, é o se que é. calhar é o 8 para 80. A liberdade também é muita. Mas, entretanto, separei-me. Até depois separaste e também separaste e continuaste a trabalhar no mesmo sítio ou vieste embora? Não, vim-me embora. Vim-te Eu embora, trabalhava separaste, lá, saí. separaste e saí, vieste saí, embora. vim-me E embora. qual foi o teu emprego? Vim-me embora, a seguir? entretanto, não pude ir logo a trabalhar. pensar que tens um filho nos braços, não é? Tinha Como um é óbvio. filho, pois. Meu filho, na altura, tinha 5 anos. Uhum. Ora, ele nasceu em 1975, para 80, tinha 5 anos, exatamente. Portanto, eu não podia sair, porque ele perseguia-me muito. Ele ia-se pôr em Depois houve frente. uma fase de perseguição. Um ano, talvez um ano, quase 2 anos. Ia-se pôr em frente era um banco. Um banco, quer dizer, o banco tinha a entrada pela Rua Ferreira Borges, Sim. por cima, mas as traseiras dava para a casa da minha mãe, porque Sim. a rua era de lado, a entrada era de lado, mas a casa era virada para a Praça Velha, era aí. E ele ia-se pôr ali, encostado à parede, olhar, e eu nem vinha à janela, nem... Pronto. E então, para sair, tinha que ir o meu cunhado e a minha irmã para eu sair para ir a algum lado, eu não deixei de trabalhar, não podia. Claro. Ou o meu primo e a minha prima, esses que moram aqui, porque eram os meus guarda-costas, digamos assim, para ir a qualquer lado, ou para o miúdo ir à consulta, ou ao colégio, porque o meu filho, entretanto, foi para o colégio para o São Tomás de Aquino, que era na rua Corpo de Deus, naquela rua que sobe. Sim, sim, sim. Que era só atravessar a Praça Atravessar Velha, subir as escadas, atravessar a Ferreira Borges e ir logo ali, pronto. E eu andava sempre de escolta. A minha irmã trabalhava na Baixa, era cabeleireira, o meu cunhado trabalhava na Estaco, mas como tinha turnos, quando estava no turno da tarde, vinha de manhã ele com a minha irmã, ia levar-me, ia acompanhar o miúdo ao colégio. E quando não vinha ele, ia só ela. Pronto. Nunca andava sozinha, durante 1 ano ou 2, ele andou atrás de mim de pistola em punho. Mas isso durante Foi a casa da minha um ano mãe. ou 2 é muito ano. Depois, entretanto, e eu não saía, entretanto eu tinha que fazer alguma coisa, eu tenho muito jeito, ainda hoje faço, é um dos meus hobbies agora, que é malha. Fazer casacos, camisolas, casaquinhos para bebés, roupinha sim, para bebés, enfim, pronto. E agora faço muito isso. E então eu comecei a fazer isso em casa para ganhar algum dinheiro. Claro. Porque não podia sair, podia ir para lado nenhum, porque ele perseguia, mandava atrás de mim. Houve um dia que nós fomos ao Choupal, eu e meu filho, foi com estes, não foi com o meu cunhado, foi com a minha prima, com os meus primos, e ele aparece, o que dava a ideia que ele me perseguia de carro. Apareceu atrás de nós, ao carro, a dizer que queria falar comigo, porque isto, nestes 5 anos que estivemos juntos, eu já me tinha separado uma vez. E a minha mãe... Uma primeira tentativa, não era? A minha mãe fechou a porta, mudou a chave da porta, ele não entrava, mas lá veio, fiz queixa na polícia, fui ao hospital, mas entretanto perdoei. E naquela altura lembro-me que o homem, o guarda, a polícia me disse: a senhora tem a certeza que quer perdoar? Tem mesmo a certeza que quer tirar a queixa? Você quer? Então, o miúdo era pequeno, tinha 3 anos. Pois, e pensavas... É aquelas coisas, sabes? E a pensa-se minha mais nos mãe, filhos porque o do miúdo que tem nós, 3 não é? anos e tem aquelas coisas, sabes? Pronto. E mais uma vez foste E eu influenciado. perdoei, ele foi para casa, foi pior ainda. Foi pior a emenda que o soneto. Eu lembro-me tantas vezes o que o homem me disse, logo polícia. Pois. Tantas vezes, mas tantas. O homem remoente tem a Ele razão. estava cheio de razão, portanto, ele sabia do assunto. Claro. Isso passou, eu há separei-me, sempre uma fiquei em recaída casa, ele nessas andou atrás de pessoas, mim, assim. até que de repente desapareceu do mapa. Desapareceu, isto é. Ele queria ver o miúdo, entretanto eu meti os papéis para o divórcio com o advogado e ele não aceitou. Não quis. Fomos para o litigioso. E ele disse que também não ia aceitar, mas o litigioso, mas pronto. E depois ele no litigioso disse que eu tinha amantes. Eu disse, então é porque ele gostava do dinheiro que eu trazia para casa. Disse Claro. eu. Epá, em tribunal saiu-me. Claro. Saiu-me. É porque ele gostava do dinheiro que eu trazia para casa. Eu sabia que eu tinha amantes, aceitava, estava comigo. Gostava do dinheiro que eu trazia para casa.
O gajo ficou passado, era um escândalo desgraçado. Foi-lhe retirada a arma na altura, que ele não estava Pois, preso isso nem como arma- nada. Isso como arma é que era... Pronto, foi-lhe retirada, era uma pistola. A minha mãe viu, não, porque ele chegou a ir lá à casa, só que a entrada para a casa da minha mãe antes tinha um corredor que também tinha uma porta ao cimo das escadas que fechava. Portanto, a minha mãe tinha a Mal porta se de casa passava. fechada, só foi falar com ele ao cimo das outras escadas. E o meu cunhado e a minha irmã estavam sempre em minha casa, por causa de... Pois? Só saíam de lá às vezes às 10 da noite. Sim. Pronto, entretanto, ele desapareceu assim de repente, deu descanso e paz à malta, porque conheceu outra mulher. Pois, porque a vida dele E também graças estar a ali, Deus, ela presa ficou atrás de grávida ti- também. Atrás de ti, sem resposta nenhuma, a vida dele também passava, não é? Pois, porque eu acho que ele Se era uma conheceu pessoa uma, olha, muito... segue a vida. Era uma pessoa, depois, posteriormente, analisando muito... Como é que eu ia dizer? Ele não tinha confiança nele próprio, era uma pessoa muito... Desconfiada, Desconfiada, era autoestima até em o baixo. exagero. Eu trabalhava com ele e ele disse, foi dizer ao tribunal que eu tinha amantes. Autoestima em baixo Eu disse também. ao advogado, eu agora disse isto, mas se formos a outra audiência, eu digo que o filho não é dele. Até parece que isso pode ser assim, não interessa. Inventa um nome, vou ao cemitério, vejo um gajo novo que tenha morrido e digo que era dele. Não. Disse eu, aquelas Claro, fatalidades que uma pessoa Claro. diz. Havia testes de ADN, havia tudo e mais alguma coisa, mas só para, estás a ver, Sim. para me ver livre dele. Pronto. Mas entretanto, depois eu soube que ele arranjou uma rapariga, que também era colega dele, que foi trabalhar para Para lá. a AGFA, que na altura já se chamava Refleta. Quem me disse foi esta minha prima que trabalhava lá também. Também. Pronto. E então ela ficou grávida, teve uma miúda, que é a Eva Melina, que é a irmã do meu filho, e ele deu-me Desamparou-las. sossego. E eu meti outra vez os papéis para o divórcio. E ele aceitou, graças a Deus. Mas passados 5 ou 6 anos já. Foi uma luta, então. Pronto. Entretanto, depois disso, é que eu tive a minha juventude, já com 25 anos. Porque depois é que eu podia ir à discoteca. A minha mãe estava, eu Podias vivia com a minha mãe, sair, ficava com o meu podias- filho, podia ir ao cinema, podia ir a aniversários, podia ir aqui, podia ir A acolá. passear na rua, uma coisa simples. Sim, na rua, ir ao uma coisa- café, uma ir coisa ao simples. café, ir ao salão de cabeleireiro da minha irmã, onde eu não podia ir também quando estava com ele, porque ele não consentia que eu contactasse a minha família. Pronto, nem queria lá ninguém em casa, nem Pois. pouco, mais ou menos. E pronto, isso passou. E depois arranjou uma terceira mulher, que também bateu na segunda. E ela, essa, com muita razão, nos teve para aturar, ao fim de 2 anos pô-lo a andar. Resolveu logo a situação. Resolveu a situação, Não- aí não já prolongou era muito. diferente. Não prolongou muito. Não Não prolongou muito. não prolongou, até porque tinha a madrinha tinha bastante dinheiro. Mas era tudo da madrinha, nada era dela, estás a ver? E a tua madrinha, sei lá, através de advogados e de familiares e tal, e coisa, para lá andar. Depois ele casou com uma irmã de um cunhado dele. E agora voltamos a ti. Estamos a falar mais Pois, dele. exato. Sim, e sim, não vale a pena. interessa. Isso foi tudo a Esse minha vida. Sim, isso é a tua vida que passaste. Foi um ciclo muito mau, foram... Aos 25 anos sentes-te livre, Ai, sim. entre aspas, não é? Voltas a trabalhar, Voltei atrás, entretanto, quando ele amainou a perseguição, eu arranjei emprego num consultório de estomatologia e cardiologia. Era um consultório que tinha 3 Sim. médicos na altura, que era mesmo na Ferreira Borges. Aliás, de minha casa eu via ao consultório e vice-versa. É perto. Era perto ali, mas mesmo assim ainda ia acompanhado. Não fosse o diabo de Celas. Pois. Né? Subia as escaditas de São Bartolomeu, por ali fora. Tá. E trabalhei lá 9 anos. Mais na secção de estomatologia, porque era aquela que precisava mais de acompanhamento, na esterilização dos materiais. E gostavas? Eu gostei, aprendi muito. E estiveste lá quanto E tempo? gozei-me. Quanto tempo é que estiveste lá? 9 anos. 9 anos. Eu gostei, ele era professor, trabalhava de manhã no hospital, era professor de estomatologia no hospital e à tarde tinha o consultório. E eu de manhã ia preparar o material e o consultório, as cadeiras, essas coisas todas, e depois à tarde passava os recibos, ajudava nas consultas, punha os babetes, aquelas coisas Aquelas que se coisas fazem no todas da consultório. assistência.
Pronto, estive lá 9 anos, aprendi muito, conheci muita gente. Realmente, conheci lá o Lucas Pires e a respectiva família, porque ele era bem- médico da élite. É isso que eu ia Da perguntar. élite Ele era aqui de Coimbra, conhecido aqui Pinto de Balsemão, etc. Ah, essa gente, sim, pronto. sim. E Bem relacionado politicamente. ele era muito político, não sei se era maçónico, se E nessa aquele era. altura, ainda a Ferreira Borges, ainda passavam carros, não é? Nessa altura. Então não passavam, então, nessa altura. Ainda passavam carros. E na era Praça Velha também, pois e era sim, movimento, passava, então não é? estacionava Então, na praça. aquilo- Porque entretanto. Os autocarros, havia todas as lojas abertas, aquilo era uma baixa fantástica. Pois hoje não. Pois ainda passava o autocarro elétrico, tudo. É tudo. Eu, quando me separei, aliás, depois de ter o divórcio, já tirei a carta. Porque ele nunca me deixou tirar a carta antes. Comprei um carro, logo a seguir. Muito bem, estás a ver. Pronto. Foi- 80 contos. Uma fortuna. Um mini. Na Em altura- segunda mão. Na altura era muito dinheiro. Pronto. Na altura era muito dinheiro. Segunda mão. Olha, então, e depois, estiveste no consultório durante 9 anos e depois vais... Depois saí do consultório e fui para... Até fiz vários trabalhos. Trabalhei como vendedora numa casa de móveis que vendia móveis para empresas, para escritório, etc. móveis. Cacifes, essas coisas todas. Depois trabalhei numa empresa que vendia vestuário profissional, mas aí estava no escritório, estava lá dentro. Era mais chato, mais menor. Também conheci gente muito interessante. E tivemos um empreendimento a vender na Figueira da Foz, onde eu ia. Também tinha que ir, não é? Claro. Estar lá, porque tínhamos onde há modelo, tínhamos que o mostrar. E então eu E gostavas também... aí a vender, gostavas Dessa área... essa área de vendas? Gostava da área de Aprendeste vendas. aí muito, de certeza, mas gostaste? Gostava bastante. E, sobretudo, porque se conhece muita gente, muitas pessoas diferentes e no fundo, adquire-se conhecimento, estás a ver? Porque eu não sabia nada de nada. Claro, quando a gente começa a trabalhar, a gente não sabe nada. Entretanto, depois, lá na Figueira, conheci pessoas que me Orientaram. apresentaram a Figueira Alto, fora. E estive lá a trabalhar também 1 ano. Eu fui para lá só para fazer 3 meses de férias, julho, agosto e setembro, salvo erro, ou junho, julho e agosto, foi assim uma coisa, que era as férias dos vendedores, fui para ir para o stand. O stand era na Avenida do Brasil, virado para o mar. Eu estava nas minhas 7 quintas. Agora sim. Pronto, agora é que eu estou, o mar ainda Mas, estava longe. nessa altura, começaste a viver na Figueira? Não, ou vinha todos os dias. Eles pagavam-me o passe. E depois De nós comboio tínhamos... ou de carro? Comboio. Comboio? Também fiz amigos no comboio que nem te passo. A gente não tem ideia do que no comboio as pessoas é uma família também, porque todos os dias eram os mesmos àquela hora. Todos os dias apanham, todos os dias vão para lá, uns até já sabem por cara se está mal disposto, se não está mal disposto. E quando não vinha, uma pessoa ficava logo porque é que não veio, o que é que aconteceu, naquela altura não havia telemóvel, não, às vezes apanhava a carruagem de trás do que normal. Não, normalmente nós íamos sempre para aquela porque era onde se juntava o pessoal todo. Pronto. E àquela hora, atenção, eu às sei 6 disso porque eu andei na tropa, era assim, a gente entrava às sempre... 7h20, o comboio era aqui às 7h20 para a Figueira. E, portanto, nós íamos todos os dias àquela hora e eu, aquelas mesmas pessoas, íamos para aquela carruagem. Eu, como estava cá, como vivia em Coimbra, e havia muitos clientes da fora, lá da Figueira Alta em Coimbra, porque eu tinha o stand, mas havia as oficinas lá em cima, e o armazém. Sim. Que era em Branha, e então, quando os clientes, os carros eram para ir à revisão, à manutenção, ou ver isto, ou ver aquilo, eu levava-os e trazia-os. Combinavam com o cliente, e a Rosa Maria amanhã leva o carro, ia de manhã, e depois à tarde traz para o dono. Pronto, e então nessas alturas eu não ia, mas isso eles estavam avisados que eu de vez em quando podia falhar, porque levava os carros dos clientes. E estive então, lá... esses 3 meses, foram 3 meses Não, eram para ser 3 meses, acabou por ser 1 ano. 1 ano. Só que, entretanto, era cansativo, embora eu ganhei dinheiro, muito dinheiro, porque eles pagavam bem. E como pagavam o passe,
E depois os vendedores, todos os dias, um ou outro que estava de serviço ao stand, porque eu estava lá sempre, Claro. e os vendedores estavam de serviço, ou seja, se tu aparecias lá, querias comprar um carro, naquele dia, eu tinha que chamar o vendedor daquele dia. Pronto. Pois. E era assim. E então o vendedor normalmente todos os dias me levava a almoçar ao restaurante. E eu nem pagava o almoço, né? Pronto. Pedia a fatura, mas a empresa sabia e consentia. Claro. Só que, meu filho, entretanto, também já estava com 16, 17 anos, né? Naquela idade. Aquela idade. E eu saía muito cedo de manhã e à tarde saía às 6, apanhava, entretanto conheci o Fernando Coelho e ele trazia-me, aí chegava mais cedo, mas quando ele não me podia trazer, eu chegava à casa às 8 da noite. Pois. E então achei que isso já era, é aquela coisa que não dá, ou a gente mudava todos para a Figueira, o que não era possível, ou então Tinhas que sair. surgiu a Macro. Aí está. Aí está, surgiu a Macro. Então é assim, vamos fazer aqui uma pausa, fazer uma pausa da primeira parte. Na segunda parte, não percam, vamos saber a vida da Rosa na Macro. Na Macro, pois é. Até já.